Você já se perguntou quantos peixes você pode colocar no seu aquário? Ou já deu uma olhadinha, acha que cabe mais um? Será que cabe mesmo? Então fica comigo que eu vou te explicar tudo sobre isso. Eu apresento a vocês diferentes tamanhos de recipientes com volumes diferentes de água para que vou ilustrar quantos peixes nós poderíamos colocar num aquário. Às vezes as pessoas não têm noção do volume, não têm noção do tamanho que aquele peixe atinge, acabam superlotando o seu aquário e esse é o maior problema na aquariofilia, um dos maiores pelo menos. Com a superlotação, acaba havendo uma poluição na água, os peixes acabam adoecendo e morrendo. E há um desequilíbrio no ambiente. Então, para evitar qualquer desses tipos de problema, você que está começando no aquarismo, ou você que não tem muito conhecimento ainda, ou acha que tem conhecimento, sempre usou do mesmo jeito, deu certo, mas uma vez ou outra pode não dar. Então, é importante frisar essa variação de volume, técnicas de adensamento de peixes. Assim você conseguirá saber quantos peixes colocar no seu aquário e ficará tranquilo curtindo o aquarismo com sucesso. Para adicionar peixes num determinado volume de água, existem regras padrão utilizadas principalmente na aquicultura. Basicamente, o objetivo nas pisciculturas é que o peixe atinja o tamanho adulto o mais rápido possível para ele ser comercializado. A exemplo dos peixes de corte que são consumidos, é utilizado de forma muito comum quilogramas por metro cúbico, porque eles são criados em grandes viveiros, tamanhos grandes. Então, se considera a massa do peixe por um determinado volume. Da mesma forma que peixes menores, que têm poucas gramas, considera-se 1 grama por litro de água, por exemplo, na aquicultura ornamental. No entanto, na aquariofilia, nós não temos como, na maioria dos aquários domésticos, fazer uma mensuração da massa desses organismos. Praticamente é difícil que alguém tenha uma balança de precisão em casa e que faça esse manejo, que também pode estressar o peixe se a pessoa não tiver experiência, né? Então, esse manejo chamado biometria, ele é mais feito em pisciculturas. Por isso, regras de densidade de estocagem na aquicultura consideram a massa desses organismos aquáticos. Já na aquariofilia, há muitos anos é utilizada a regra linear de 1 centímetro de peixe para cada litro de água. No entanto, o peixe ele cresce não apenas no comprimento, ele cresce em volume. Então, com o passar do tempo, esse volume torna-se até maior do que proporcionalmente ao comprimento. Então, essa regra de 1 centímetro de peixe por litro de água, ela não vai atender todos os tamanhos de peixe, mas a maioria dos peixes de aquário, até 5 centímetros, ela atende, ela consegue garantir certo bem-estar ao peixe, espaço para o nado. Por isso ela ainda é tão utilizada. Mas existem regras híbridas e grande parte dessa mistura de regras se dá ao bom senso do próprio aquarista ou do próprio lojista, que identifica que determinada espécie precisa de um espaço maior porque tem um nado mais ativo, ou precisa de um espaço maior porque consome mais oxigênio, ou faz maior excreção, polui mais o ambiente. Então, dessa forma, acaba por deixar um espaço maior para o bem-estar dos peixes. Aquaristas iniciantes, que não têm muita noção desse espaço, acabam por superlotar o aquário. Então, para evitar esse problema, nós podemos utilizar, sim, a regra de 1 centímetro por litro de água. Inclusive, essa regra ela é muito praticada na aquariofilia, porque ela é fácil de mensurar. Você pode usar até uma reguinha, aproximar no aquário,
na posição onde o peixe se encontra, para você mais ou menos verificar quantos centímetros ele tem. Não é preciso ter uma precisão, mas uma estimativa. Assim você terá uma noção de quantos litros de água ele precisa. Novos vídeos serão feitos e este conteúdo será detalhado em termos de outras regras paralelas que são utilizadas também para o adensamento de peixes, exatamente para peixes médios e grandes que não conseguem se ajustar a essa regra de 1 centímetro de peixe para cada litro de água. Observando esses dois recipientes, um de meio litro, outro de 1 litro, cada um com um peixinho de 1 centímetro. Este aqui é a regra tradicional. Digamos que nós vamos aumentar o adensamento de peixes, colocar mais peixes no aquário. Aqui seria um adensamento maior, seria a utilização de meio litro para cada centímetro de peixe. Ou seja, é o mesmo que colocar 2 peixes num recipiente de 1 litro. Essa situação é muito comum também em lojas de aquário. As pessoas chegam nas lojas de aquário e pedem para adquirir um aquário pequeno, não querem investir muito, ou querem presentear alguém, não querem investir muito, está com orçamento curto. Aí tem a opção dos aquários pequenos, chamado beteira. Eu, particularmente, gosto mais de utilizar aquários maiores que 5 litros. Eu não aconselho aquários menores que 5 litros. Por quê? Porque às vezes, além de dar muito trabalho de troca de água com tanta frequência para as pessoas costumam colocar uma lotação excessiva de peixes num compartimento muito pequeno. É recorrente a pessoa chegar na loja de aquário, pedir um aquarinho o menor possível e colocar quantos peixes eu posso colocar. Não é quantos peixes, é um peixe e olhe lá se esse tamanho de peixe vai caber. Porque tem que ter bem-estar, tem que ter espaço para o nado ativo do peixe, tem que ter volume de água que concentre oxigênio para esse peixe. Então, essas noções, essa informação, o lojista passa para o cliente, que muitas vezes não tem. Ele chega na loja e ele tem uma expectativa diferente. Ele não tem esse conhecimento. Então, eu reforço, enfatizo que são duas situações que a gente encontra comumente em lojas de aquário, é a situação do aquarinho para festa de aniversário e a situação do peixinho para aquarinho tipo beteira, que existem outras espécies que eu vou falar também, que as pessoas querem botar mais de um, mais de 2, querem botar vários, não querem, às vezes, gastar com equipamento de oxigenação, ou às vezes mesmo o volume de água não permite. Um aquário de 1 litro, não dá para colocar um equipamento de oxigenação que vai ficar muito forte o fluxo de oxigênio. Tem que regular para ser uma bolinha de oxigênio só, e não é todo o equipamento que permite-se essa regulação. Então, considero essa situação também importante de frisar, que num recipiente muito pequeno, menor que 5 litros de água, eu desaconselho o uso de peixes em aquários, tá? Outra situação que eu quero avaliar aqui, nesse exemplo, eu utilizei recipientes como copo de 300 ml em 2 formatos, e esse recipiente quadrado de 200 ml, para ilustrar uma situação muito comum nas lojas de aquário. Muitas pessoas que às vezes fazem festa infantil querem decorar a festa com peixinhos e não têm conhecimento prévio sobre como criar o peixinho de forma mais adequada ali naquele ambiente, proporcionando bem-estar ao peixe, e saúde e segurança. Acabam por utilizar esses frascos que não são adequados. São recipientes muito pequenos. Esse pequeno volume de água, o peixe ele vai viver ali por um determinado tempo, e o que acontece? Tem uma determinada quantidade de oxigênio nesse espaço. Com o passar das horas ou dias, pode faltar oxigênio, se não renovado esse oxigênio. Mas a grande questão é, será que o peixe tem espaço para nadar? Além disso, a situação de uma festa infantil é uma situação adequada para colocar um peixe em exposição e apresentação? Eu fico imaginando assim uma festa de crianças de, sei lá, 7 anos, 10 anos,
As crianças estão mais interessadas em correr, em pular, em brincar, em estourar balão, em dançar uma música alta, né? E os adultos em conversar, do que interessados necessariamente naquele ser vivo que está em cima da mesa. Eu incentivo que o peixinho ele pode ser presenteado, ele pode ser fornecido de presente como uma lembrança da festa. Claro que sim, mas pense no bem-estar deste ser vivo. Se você tem intenção de presentear as pessoas da festa com um peixinho, então confira a essas pessoas o mínimo de informações necessárias para que a pessoa consiga manter com bem-estar e saúde esse peixinho, que é um ser vivo. Então, ele não é uma decoração. Pense nesse sentido. A pessoa, quando levar para casa, ela nunca teve um peixinho, ela não sabe que a água de abastecimento público tem um cloro, e esse cloro pode matar o peixe. Então, ela precisa receber uma informação de qual tipo de água ela deve utilizar para aquele peixinho. Se você não doou junto um kit para a sobrevivência do peixe, que é um produto que tira o cloro da água da torneira, uma amostrinha de ração, uma tag com orientações, ao menos dê a informação para a pessoa poder cuidar do peixinho com bem-estar, com zelo, porque para as crianças é algo frustrante ver o peixinho morrer, é muito triste, né? A gente não quer isso, a gente quer que as pessoas gostem e o aquarismo seja difundido com responsabilidade. Então, isso aqui é um exemplo meio chocoso para vocês. O peixe ele está com bem-estar aqui, eu vou dizer por quê. Esses peixes, eles são transportados em sacos com água, com mais ou menos essa quantidade, por algumas horas. Água e oxigênio. Então, essa água está de boa qualidade, nos parâmetros adequados, tem oxigênio suficiente por algumas horas. Então, neste momento do vídeo, o peixe aqui apresentado, ele está com bem-estar. No entanto, a permanência ao longo de dias nessa situação pode trazer estresse ao peixe, sim, e inclusive mortalidade, né? Se a pessoa não trocar água, vai faltar oxigênio. Então, evite utilizar frascos muito pequenos. Se for utilizar em situação muito pontual de presente de festa de aniversário, lembrança, vai na embalagem, uma embalagem com oxigênio puro, que dure até 48 horas, com uma tag orientando, com o produto para tirar o cloro, uma amostra de ração, ou mesmo a tag orientando como a pessoa tem que adquirir ou cuidar do peixe. Aproveite, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilha com seus amigos para que esse conhecimento vá a mais pessoas. E até o próximo vídeo.